Na Câmara dos Deputados, a votação teve 47 votos a favor contra 17. Com esse resultado, foi aprovada a PEC que prevê o porte e a posse de qualquer quantidade de droga, mas ainda deve passar por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara. Além de criminalizar a posse e o porte de drogas, a proposta também prevê uma distinção entre traficante e usuário, onde o usuário deverá ter penas alternativas à prisão. Na prática, a proposta acaba repetindo o conteúdo já existente na Lei de Drogas, que está em vigor desde 2006. Conversamos com esse advogado criminalista sobre o assunto e, para ele, a votação acontece em meio a um conflito político às vésperas de eleições e diante de um Congresso ainda conservador. Em primeiro lugar, está havendo uma resposta do poder legislativo a uma tendência do Supremo Tribunal Federal de não considerar o porte de maconha até determinada quantidade como fato, algo criminoso, uma conduta criminosa. Isto não significa que a comercialização, a produção de maconha estejam liberados. Não, ao contrário. O que o Supremo está dizendo é: estas pessoas que são meros usuários não merecem ser tratados como criminosos. Eles estão entendendo que é desproporcional a criminalização da conduta, embora ela possa ser ainda punida pela esfera civil, administrativa, mas não com pena, não considerando crime. O que o Congresso Nacional está fazendo é tentando contornar essa tendência do Supremo, alterando o texto constitucional, porque é a única forma que tem, contornar o Supremo só mudando o texto constitucional. Por isso aqui não é lei federal, não é lei ordinária, não é nenhum instrumento normativo, tem que ser por emenda. Agora, por que isso está acontecendo? Por que esse tema tem que ir para a Constituição? Nós temos o Congresso mais conservador desde a redemocratização. Então, as eleições estão se aproximando e as pautas morais e sociais começam a ser relevantes para que os políticos mantenham os seus votos. Então, não há, estatisticamente, não há nenhuma demonstração de que a simples criminalização da conduta de uso ou de determinada quantidade de droga produza o efeito de evitar o consumo. Não existe. Então, não se deixa de beber álcool, que é uma droga lícita, simplesmente porque ela vai ser criminalizada. Não. Os exemplos históricos é o quê? A humanidade continuou consumindo álcool, mesmo que pagando mais caro no contrabando ou no descaminho. Então, a criminalização pode produzir um efeito inverso. Como você não tem controle da qualidade, não tem controle de absolutamente nada, é necessário um aparato criminoso para a proteção da operação do tráfico, e isto gera morte, tráfico de arma, fortalece o tráfico de outras drogas que vão usar esse mesmo aparato. Então, não é esta discussão que tem que ser tratada no legislativo, ninguém está dizendo que isso tem que ser tratada no legislativo, mas tem que ser tratada com base científica, acadêmica, e não meramente moral, com dados produzidos pelo sistema de saúde. A lei não define qual a quantidade de substância separa traficante de usuário, e o mesmo teor se repete na PEC. Para alguns especialistas, a PEC pode reforçar desigualdades, além de agravar problemas sociais. Eu espero que haja pelo menos uma resistência da parte do Congresso em dizer que em comprovar que estes detalhes colocados pelo Supremo, que até determinar a quantidade e determinada droga, não devem ser criminalizados, que pelo menos esses argumentos sejam debatidos no Congresso. É ótimo que o Congresso esteja debatendo. Agora,
este é um assunto que não pode ser debatido no calor de uma eleição que está vindo. Por quê? Porque os interesses eleitorais vão tender a suprimir as razões de saúde e as razões sociais que estão em torno do problema do consumo de drogas e do tráfico.